Rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é contínuo. É motivo de grande alegria nós estarmos reunidos aqui mais uma vez, um culto de gratidão, prestarmos louvores, prestarmos adoração ao nosso Deus. Um dia muito feliz, dia da posse do nosso pastor Francis. Pastor que já está junto aqui com a gente, nos ajudando, desenvolvendo muita coisa boa. E para a honra e glória do nosso Deus, hoje é o dia da posse, né, pastor? Então eu convido você a se alegrar, convido você a ficar à vontade, você que nos visita, fique à vontade, sinta-se em casa e vamos juntos adorar e celebrar o nosso Deus com toda a nossa alegria, amém? Vamos colocar de pé, vamos louvar e bendizer o nome do nosso Deus, amém? Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, as aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te, as aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te, as aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te, as aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. Amém. Essa música que nós vamos cantar é uma música que traz um ânimo, que traz um reforço, né, para a vida de todos nós, principalmente para o pastor, né? Música que diz que nós temos um chamado e jamais podemos nos calar, que é o Evangelho a anunciar. Amém? Vamos cantar?
eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Me sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Só igreja. Eu tenho um chamado, Jamais vou me calar. eu tenho um chamado. O Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Amém. Podeis se assentar. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Amém. Você que nos assiste, estamos numa noite especial, marcante para nós, para a igreja, um momento de posse do pastor, e precisávamos fazer, e agora chegou o dia, e com algumas limitações, né, devido à própria pandemia nesse tempo, mas é muito bom você que está aqui, você que nos acompanha pelas redes sociais, sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço muito a presença de todos. Esse é o momento de dedicação dos dízimos e das ofertas. Eu queria que você pegasse aí o programa para que nós pudéssemos fazer a leitura uníssona. Vamos tentar, porque os irmãos que são da igreja receberam aí a versão digital, mas vamos fazer essa versão que é da NVI, que são Salmos 126, 2, 3, 5 e 6. Aí eu queria que os irmãos lessem comigo, agradecendo a Deus pelo sustento, por tudo que o Senhor tem dado, e assim esse salmo é lindo. Eu acho que a igreja percebe isso comigo, de agradecer por tantas vitórias, tantas aquilo que o Senhor fez. Então está na ordem do culto, e aí o Salmo 126,
Vamos ler todos juntos? Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Muito obrigado, irmãos, amém pela palavra dele. Mostra o salmista a gratidão dos desafios que o povo de Israel tinha passado, e também aqui mostra um pouco da semeadura, não é? Um princípio que nós cristãos precisamos entender, que é o que acontece, é o que a palavra de Deus diz. E você que veio preparado para entregar os dízimos e ofertas, os crentes em Jesus, esse é o momento. Os que estão nos assistindo, também se quiserem fazer a transferência, está aí na sua tela, e que também a gente tem esse momento para isso. Vamos orar já agradecendo ao Senhor por esse momento. Senhor, muito obrigado pelo sustento que o Senhor tem dado à igreja, meus irmãos, pela dedicação dos dízimos e ofertas nesse momento. Muito obrigado, Pai, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, pela igreja. Continue a fazer o teu querer e a tua vontade sobre nós. Ó Pai, nós te amamos, te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Então fique à vontade enquanto nós cantamos mais uma música. São músicas que marcaram a minha vida. Passa um filme, né, na minha cabeça aqui, já vou chorando aqui, porque lá a Silvia está aqui, né, Silvia? A gente teve um projeto missionário. Quem diria hoje eu ia estar aqui na igreja da Silvia, né, lá em 98, quando eu fui naquele primeiro pescador jovem, né? Muito obrigado. Vamos cantar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Convido aqui o irmão Antônio. Eu saúdo toda a igreja, gloriosa paz no Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, a cada um que está nos assistindo nas redes sociais. Que Deus possa levar paz em nossos corações, né? Irmãos, o versículo que eu vou ler hoje é a carta de Hebreus 20 e 21. Hebreus 13, 20 e 21. Pode acompanhar comigo em nome de Jesus? Amém, irmãos? Diz assim, o 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou-se a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Vós aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, esse texto é um dos maiores milagres já operados neste mundo, né? A ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui nessa noite, foi por causa deste maior, eu não vou falar evento, foi um dos maiores milagres, a ressurreição de Cristo, para nos dar vida e nos ter, né? E nos dar vida eterna, e nós estamos aqui hoje em prol da glória do Senhor Jesus, né? Agora eu vou orar, vou interceder pelas pessoas, se alguém quiser, né, algum pedido que eu esqueci de falar antes, né, a gente vai orar, vamos interceder pela igreja, interceder para aqueles que estão nas redes sociais, para que o Espírito Santo de Deus leve unção nas minhas palavras, aonde chegar as minhas palavras, que o Espírito de Deus possa levar unção no teu coração, que essa palavra possa chegar e ela fazer a diferença para a honra e glória do nosso Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós damos graças a Ti, meu Pai, porque o Senhor trouxe o Teu Filho amado, levou Ele na cruz com braços abertos ali para morrer por nós, e trouxe Ele a vida de novo, Pai, para nos dar vida e vida eterna. E nós Te glorificamos nesta noite, Pai, por este milagre. Pai, em nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor pela vida do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós estamos aqui agora, Pai, porque isto aconteceu, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Que Teu Espírito, Pai, aonde estiver chegando a minha voz, aonde estiver chegando o som, Pai, da minha voz, que Teu Espírito Santo possa cobrir de unção, Pai, o coração deste homem, desta mulher, deste jovem, em nome de Jesus, Pai, aqui na igreja, nós estamos aqui em comunhão, que a Tua graça, Pai, possa, a Tua palavra, que vai ser ministrada aqui nesta noite, possa alcançar almas, levar salvação, levar libertação, levar cura espiritual, Pai. E nós damos graças ao Senhor por este momento,
E nós queremos, em nome de Jesus, pedir a tua bênção, pedir a tua misericórdia sobre todas as famílias representadas aqui neste lugar, meu Pai. Pai, hoje é um dia de alegria, transição de pastor, nosso pastor está tomando a posse, Pai, em nome de Jesus. Para que o Senhor possa nos abençoar, que nós podemos, em nome de Jesus, tomar essa caminhada em uma só fé, em uma só esperança, em um só propósito, Pai. Porque o propósito aqui, meu Deus, não é colocar um homem no céu, mas sim, Pai, é de colocar o céu dentro de um homem, Pai. E aonde estiver uma pessoa, meu Deus, necessitando da tua salvação, Pai. Pai, que o Senhor possa tocar pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor possa levar a salvação, a libertação, Pai, em nome de Jesus. Que a tua graça e a tua misericórdia possa passear no nosso meio, Pai, nos dando paz, nos dando alegria, nos dando compromisso com tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Esse é o propósito aqui deste lugar, Pai. E nós damos graças a Ti, Pai, por este momento. Damos graças ao Senhor por esta comunhão, Pai. E damos graças a Ti por tudo que vai acontecer, que já aconteceu aqui hoje e que vai acontecer, Pai. Que a Tua graça e a Tua misericórdia, que Teu Espírito Santo nos encha, Pai, de compromisso, de amor, de alegria, conforme eu li no Teu texto, Pai, para fazer aquilo no nome de Jesus que é agradável ao Senhor, porque quando nós colocamos o nosso propósito para fazer tudo pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aí que nós vamos agradar o Senhor, Pai. A única maneira de nós agradar o Senhor, Pai, tudo que nós vamos fazer é pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças ao Senhor em nome de Jesus. Abençoa, Pai, dá paz, dá alegria, dá comunhão com tua igreja, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu oro, Senhor, pedindo por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão desanimados, por aqueles que estão desagarrados, por aqueles que estão, meu Pai, envolvidos, meu Deus, em qualquer coisa, Pai, que não está agradando o Senhor, que teu Espírito Santo leva a paz, leva a libertação, leva a cura espiritual, Pai, leva o maior, que é o Jesus ressuscitou para nos dar a salvação eterna e a vida eterna, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu oro, Senhor, que assim seja. Amém e amém. Você que está nos acompanhando pela internet, qualquer necessidade de oração, tem um QR Code aqui na tela. Você pode fazer contato com a gente. Várias pessoas têm feito. E nós temos desenvolvido também o Ministério de Oração, o pastor, a igreja. E você pode fazer esse contato. Eu quero um momento muito especial também. Olha que só que Deus é maravilhoso. Nesse mesmo dia, nós vamos apresentar o Raniel. E os seus pais podem trazer aqui, que ele não pode vir sozinho, que é o Hugo e a Bianca, se puder. Primeiro só os dois, por favor, e depois vem os familiares. Quero bater um papo com os dois aqui, está, irmã Graça? Tudo bem, Bianca? Bem, Raniel? Eu quero deixar uma palavra do Senhor para vocês dois. Os batistas não batizam crianças, não é? Nós temos aqui dois líderes da denominação e sabem melhor do que eu, e em breve vou apresentá-los. E nós batistas temos e seguimos aquilo que Jesus assim procedeu, foi apresentado na igreja, o próprio Cristo. As crianças eram apresentadas então na igreja e assim da mesma forma nós trouxemos esse costume bíblico. Provérbios 22:6 para Hugo e Bianca. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu estou conhecendo vocês hoje, e talvez a igreja conhece, também porque eu cheguei aqui tem quase 6 meses, mas eu quero dizer para vocês essa palavra do Senhor, para que vocês possam ensinar, eu, Bianca e Hugo. Conta com essa igreja, conta com o pastor, temos um ministério infantil aqui muito legal também, que pode ajudar. E que Deus abençoe muito vocês. Então, Raniel,
depende de vocês e, claro, da graça do Senhor. Por isso nós vamos consagrá-lo, consagrando a vida dele nesse momento. Quero chamar os familiares. Ele é bisneto da irmã Graça, é isso? Vem cá, irmã Graça e os familiares que quiserem vir aqui à frente para que nós possamos orar. Se for possível, quem quiser. A irmã Graça é membro aqui da igreja. Nós agendamos. Falando é que eu tomei banho direitinho. Eu quero antes, Bianca e os irmãos aqui da igreja vão falar, nós vamos entregar a Bíblia do bebê para ele. Toda criança a partir de agora, Sociedade Bíblica, nós usamos muito isso em Janaúba, né, com a creche. A Sociedade Bíblica foi lá, esteve na minha casa com a Arline, todo aquele apoio, né, com aquele momento difícil. E eu tenho algumas, mas nós vamos continuar, né, entregando para as crianças. Todas as crianças apresentadas aqui vão receber a Bíblia do bebê. Então, cabe a vocês também lendo aí para ele. Vamos orar pela vida do Raniel. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa vida, ó Pai, preciosa. Obrigado pela Bianca, pelo Hugo, ó Pai, que tiveram esse gesto de já consagrar essa vida tão preciosa nas tuas mãos. Nós consagramos, ó Pai, essa vida, no nome de Jesus. Obrigado pela vida da irmã Graça, sua família, ó Pai, por essa iniciativa hoje. Mais crianças possam estar aqui, ó Pai, para que nós possamos orar e agradecer pela vida delas, e consagrar, entregar a vida delas na tua mão. Use a Bianca, ó Pai, e o Hugo, no nome de Jesus, como os pais, para ensinar o caminho para ele. Ó Pai, assim nós oramos, agradecidos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Parabéns, obrigado, irmã Graça, pela oportunidade. Deus abençoe todos os familiares. Sejam muito bem-vindos nessa noite também. Irmão Antônio, é ele que é o chefe aqui. Muitas emoções. Irmão Antônio vai conduzir um momento aqui na Assembleia e para momento de posse. Agora, deixa eu limpar aqui para ele. Irmão, abertura da Assembleia dessa apóstolo pastor nessa noite. Eu guardo a proposta de toda a igreja para nós, no nome de Jesus. Apoiado? Então eu chamo aqui na frente a irmã Elza, a nossa primeira secretária. Boa noite a todos. Termo de posse pastoral. Termo de posse do pastor Francis Abraão Rodrigues Mendes, no Ministério Pastoral da Primeira Igreja Batista de Roça Grande, Sabará, Minas Gerais. De acordo com decisão e registros em ata própria, aos dias 25 do mês de outubro do ano de 2020, no horário de 19 horas, reuniu-se a Igreja Batista em Roça Grande, entidade religiosa sem fins lucrativos, em seu templo situado na Rua Ricardino, número 312, cidade de Sabará, bairro Roça Grande, estado de Minas Gerais. Em culto solene de louvor e gratidão ao Deus eterno, tendo no exercício a presidência o irmão Antônio de Jesus Anastácio, residente na rua São Tiago,
número 72, Roça Grande, Sabará. Essa igreja, vice-presidente dessa igreja e do pastor Franci Abraão Rodrigues Mendes, brasileiro, residente domiciliado na Rua Magnólia 127, bairro Roça Grande, Sabará. Eleito em assembleia extraordinária especialmente convocada e realizada de forma do Estatuto Social da Igreja. Uma vez aceito e assumindo o compromisso primeiramente diante de Deus e também da Primeira Igreja Batista de Roça Grande, o pastor empossado compromete-se a cumprir e fazer integralmente o seguinte termo de posse: comprometo-me a obedecer à Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e o documento denominacional, declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ou do que vier a substituí-lo, ratificando o compromisso assumido pela Igreja por ocasião da sua organização, em que tange os compromissos denominacionais, e na hipótese de vir a ter uma outra experiência pessoal, entendendo a prática diferentes do contexto eclesiológico seguido pela essa igreja e pela denominação batista, comprometo-me a exonerar espontaneamente do pastorado, independente do número, que permanecer fiel às doutrinas bíblicas defendidas e proclamadas pelos batistas, sem nenhuma tentativa de aliciamento dos membros da igreja, nem tampouco impedir que esses irmãos recorram à Convenção Batista Mineira para as devidas orientações. Declaro, perante o Deus Eterno e a Primeira Igreja Batista de Roça Grande e a Convenção Batista Mineira e a Associação Batista Central, representada pelo pastor José René Toledo, que aceito todos os termos e condições estabelecidos no presente termo de posse. Comprometo-me a honrá-lo em todos os seus aspectos, por ser expressa e inequívoca da palavra, mediante a fé depositada no Senhor Jesus Cristo, assina o presente termo de posse. O presente termo será lavrado e lido e registrado em ata dessa igreja e registrado em cartório da comarca de Sabará. Enviado cópias à CBM e OPB, Brasil, Seção MG, e ao pastor empossado. Não, pode ser. Quem é contra o pastor é para falar agora ou case-se para sempre. É um casamento com a igreja. Convidar o pastor Renê, os pastores, pastor Zimar, pastor Emanuel Fernando, para estar aqui à frente, os diáconos, pastor Wellington, mais algum pastor aqui? Não, né? Ok. Os pastores aqui para oração de posse e os diáconos, eu quero... E a irmã Ana, já está combinado, a irmã Ana vai fazer também oração. Irmã Ana, pedir algum da sua irmã Bela, com os diáconos, venham aqui. A Aline também, vem aqui à frente, por favor. Tira aqui para mim alguém, por favor, Dezinho ou Tiago. Os diáconos, por quê? Porque os diáconos são eleitos aí pela igreja e pessoas que vamos caminhar juntos. A irmã Ana, ela está vindo aqui, é a mais experiente aqui do grupo, mas eu acho, né? Acho que é. Deve ser, né, pastor Renê? O pastor Renê, por exemplo, que conheceu o pastor Amâncio, ela é fundadora com o pastor José Amâncio, na igreja. Ama muito esse homem. Eu conheci a Aziza, já conheci a Aziza acho que mais de 12 anos. Infelizmente não conheci o pai dela, não é? Não tive esse contato. Tive no velório dele aqui.
para a igreja. Mas eu queria que a irmã Ana fizesse, junto com o pastor Renê depois, né? Ela também orasse, pedindo a Deus. Eu sei que é uma mulher de oração e que nós consideramos muito a irmã Ana. A igreja deve cuidar dela, né? Como também de todos os idosos. E pelo que ela representa para nós, pela igreja, né? Então, vamos orar, eu e a Aline vamos ajoelhar. O pastor Renê vai conduzir esse momento. Vamos ficar de pé e eu quero convidar você a estender a sua mão para cá, sobre este casal que nós estamos agora empossando, né? Vamos pedir a Deus que Ele esteja no comando disso tudo. Oremos. Pai Santo, obrigado. Obrigado porque um dia chamaste o Francis para este ministério que Tu tens colocado sobre os seus ombros. Obrigado pelo seu trabalho, pela sua atuação, pela sua esposa. E agora, Senhor, quando ele sente que Tu o chamaste para tomar posse aqui nesta igreja, queremos Te pedir que ele seja aqui bênção, que igreja e pastor juntos proclamem aqui neste bairro, nesta cidade, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo, a mensagem transformadora do Evangelho. Senhor, que ele seja instrumento Teu para liderar, para conduzir, para dirigir esta igreja que é Tua. Não é dele, não é minha, não é nossa, mas ela é Tua. Senhor, abençoa os passos, abençoa as atitudes, abençoa as decisões, para que nada se faça que não seja da Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora a irmã vai orar também. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo, Senhor Deus, que o Senhor sabe que nós passamos muito tempo pedindo ao Senhor que enviasse um mensageiro para tomar conta deste rebanho, meu Pai. E Tu, com Tua mão forte e poderosa, meu Deus, estendeu sobre a vida do Teu servo, pastor Francis, possa cuidar dele, o ministério dele, a sua esposa seja a diretora ao lado dele, Deus. Nós agradecemos muito porque ele já está trabalhando em nosso meio, nós estamos sentindo muito felizes por isso. E eu peço para cada servo do Senhor que pertence, é membro desta igreja, vamos junto, Deus, com ele, a orientar, meu Deus, aquilo que tiver em nosso alcance, que nós possamos pedir orientação do Senhor. Não deixe que nenhuma pessoa, às vezes, vai com dúvidas, sem fazer pergunta, primeiramente para o Senhor, que nós sabemos que foi o Senhor quem enviou. Por isso nós temos que dar apoio a Ele na sua decisão, ó Pai. Muito obrigado, que eu sei que o Senhor nos atendeu. Muito obrigada, Pai. Que o Senhor continue nos dando força, nos dando amor, que é o mandamento maior que o Senhor deixou para todos nós, é amar, Senhor. Nós precisamos imitar o Teu amor, que é grande, ó Pai. Nós sabemos que pelo Teu santo amor, o Senhor sofreu todas as injúrias de nossos pecadores para nos dar a vida eterna. Deus, muito obrigado por esse amor. Que nós possamos a cada dia amar, cuidar. Não deixe que nenhuma pessoa, meu Deus, saia com retiro daqui, mas que possa sair com os corações cheios de alegria juntamente com Ele. Ajudar nesta obra que nós sabemos que aqui não é fácil, Deus, mas o Senhor põe nas Tuas santas mãos a vida dele, a vida de todos nós, para estar ajudando a falar do Teu Evangelho. As pessoas que o Senhor tem escolhido aqui, elas vão aceitar Ti como Salvador, porque nós vamos colocar na mão do Senhor, como nós já temos colocado, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada vida. Abençoe também os nossos visitantes, está aqui conosco. O Senhor possa dar a cada um sabedoria, cada um deseja estar aqui conosco, nos dando apoio. Deus fica muito alegre com isso, nós estamos muito felizes, muito agradecidos. Primeiramente é o Senhor, que nós sabemos que Ele está sentindo alegria de ver o Teu tempo cheio de pessoas, Senhor Deus, para ouvir a Tua mensagem. Por tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar.
Eu quero antes convidar o pastor Zimar, ele quer dar uma saudação. Pastor Renê, quem não conhece, o pastor Renê foi executivo da Convenção Batista Mineira, agora ele é promotor aqui no estado de missões mundiais, executivo da Ordem dos Pastores, que são aqui em Minas Gerais. Eu acho que todos os pastores que estão aqui são muito queridos meus. Pastor Renê, eu fui presidente da Jubana, na época ele foi executivo, sempre sentava na mesa dele, pedia alguma coisa, né? E no meu tempo, e já me conhece muito tempo. Pastor Zimar também, em 2006 e 2007, fui presidente da Jubac, e ele foi meu coordenador, também estava sempre pedindo ele. Então, e já me conhecem, né? Então, pastor Wellington, daqui a pouco vamos apresentar, o pastor Emanuel, então, são todos pastores, cada um sua história na minha vida. Se vocês ligaram para ele pedir referência, eles vão saber da minha vida, não é? Então, eles são pastores queridos. Muito obrigado pela presença de vocês. O pastor Zimar traz uma palavra como coordenador da ABC aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte, região metropolitana. Boa noite, irmãos, amigos. Que bênção, né? Estive aqui na igreja, juntamente com a liderança da igreja, pedindo aos irmãos para estar orando pelo novo pastor. E depois de quase 1 ano e meio, Deus realmente trouxe ali de Janaúba, né? Bem distante, norte de Minas, o pastor Francis de volta. Pastor Francis, seja bem-vindo, juntamente da irmã Aline, aqui a ABC. Pastor Francis trabalhou no colégio, na igreja de Nova York, sempre presente conosco, e ele é muito bem-vindo aqui em nosso meio. A nossa oração é que Deus continue a abençoá-lo ricamente aqui na ABC, como na Convenção Batista Mineira. Nossa palavra é em nome dos batistas mineiros, pastor Márcio Alexandre, pastor Samuel Amaro, os demais membros da diretoria, como também da ABC. Pastor Geraldo está licenciado hoje, o pastor Ezra, que assumiu interinamente esse tempo, e a nossa oração é que Deus possa abençoá-lo ricamente. Esta igreja é uma igreja ligada à nossa convenção, cooperante em todos os sentidos, né? E ela tem a sua representante ali no dia a dia, a irmã Esté. Eu gosto muito de ver lá na convenção alguns membros de nossas igrejas e membros fiéis de uma igreja fiel. Isso é muito bom, e esta igreja está sempre informada de tudo, né? Portanto, é uma alegria estar aqui nesta noite. Que Deus continue a abençoar a igreja, cada irmão. Você que está aqui nesta noite, é visitante, com certeza a comunidade aqui tem alegria de receber um casal pastoral que já tem sido uma bênção e continuará sendo uma bênção nesta localidade. Que Deus continue abençoando os irmãos. Quando perdurar essa pandemia, não tem outro jeito de fazer, né? O pastor Francis não deixou de ser membro da nossa ordem, porque estava lá em Janaúba, né? Ali em Janaúba, alguma coisa como 500 e poucos quilômetros, né? Mas é uma pessoa integrada, e eu fico feliz porque a igreja está... Como eu estou a mais de 1,5 metro de qualquer pessoa, vou tirar. Isso vai ser muito chato, viu? Mas tem que usar. Isso é para o bem de todos, né? Então a gente fica feliz quando a igreja está dando posse a alguém que é integrado na denominação, alguém que é líder na denominação. E o Francis tem sido assim por onde tem passado. Quantas vezes eu em reunião lá em Montes Claros, estava lá. O Alexandre Uba está para lá 140, 150 quilômetros, mas ele estava lá em Montes Claros participando. E isso é muito bom. Então nós damos graças a Deus pela sua vida e pelo fato de a igreja ter convidado ele para continuar o seu trabalho aqui nessa cidade. Obrigado, pastor Renê. Me dá o pastor Emanuel. O pastor Emanuel vai fazer a entrega, acho que o melhor presente que eu possa receber, que é a Bíblia. Ele é meu concunhado e somos muito amigos. E ele é pastor na Recomeçar Church ali, Padre Miguel, Santa Luzia. E
E é um amigão, também um irmão, junto com meus irmãos também de sangue. E ele vai falar sobre esse presente e uma saudação para a igreja. Boa noite a todos, a paz, tudo bem? Em primeiro lugar, eu queria chamar a família do Francis aqui na frente, minha sogra, minha esposa também, que eu quero falar em nome da família hoje, amém? Vem cá todo mundo, os irmãos do Francis, pais Francis, Emanuel, meu xará. A Aline também, né, gente? Hoje eu posso dizer que igreja linda, né? Eu tive aqui, mas a igreja estava vazia, né? E a gente sabe que a igreja não são essas 4 paredes, a igreja sou eu e você. Então, Francis, que igreja linda, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, amém? Eu queria deixar um versículo, queria que você abrisse comigo, lá em Romanos, no capítulo 28, não vou pregar, amém? Romanos 8, versículo 28. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Eu escrevi uma carta, e o texto dessa carta hoje, Francis, é o propósito de Deus. E eu queria ler para vocês, amém? Diz assim: há algum tempo atrás, perguntei a Deus por que o Senhor havia levado o meu amigo para tão longe, que na ocasião era Janaúba, norte de Minas, a 9 horas de viagem. O Senhor não me respondeu de imediato, porque afinal a Bíblia diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Mas é claro que Deus nunca nos deixa sem resposta. Então, aproximadamente há 1 ano e meio do pastor Francis naquela cidade, algo trágico aconteceu. E logo a notícia veio à tona em todas as rádios e emissoras de televisão. Havia acontecido um grande incêndio em uma creche na cidade, deixando várias crianças e alguns professores feridos, e alguns vieram a vir a óbito. Que triste notícia, não dava para acreditar no que estava acontecendo. Foi então que Deus começou a responder a minha pergunta. Foi aí que o pastor chamado Francis Abraão e a sua esposa Aline, juntamente com a Igreja Batista Memorial de Janaúba, começaram a escrever uma história através do amor de Deus naquele momento tão triste. Eles rapidamente colocaram a mão no arado, eles visitaram todas as famílias que estavam com seus filhos internados, levantaram um fundo juntamente com a Convenção Batista, providenciando medicamento e todo tipo de auxílio para as famílias. Colocaram de prontidão na frente daquele hospital, servindo uma mesa de café para os familiares, funcionários, prestando auxílio emocional e espiritual da graça de Deus. Ele teve forças, pela graça de Deus, para estar presentes em todos os velórios e enterros daquelas crianças e professores, prestando apoio emocional. Ele passou um bom bocado, me lembro. Hoje, visitou a mãe, também naquele dia, visitou a mãe daquele homem que havia cometido aquele crime do incêndio, demonstrando o amor de Deus por ela naquele momento tão triste. Eles evangelizaram todas as famílias do incidente, entregando um livro disponibilizado pela Convenção e a SBB, as Como Superar o Luto. Também distribuíram naquela cidade muitas bíblias e livros infantis. Hoje não tenho só a resposta de Deus, mas me orgulho do meu amigo pastor Francis e pela Aline, por aqueles 3 anos cumprindo o chamado de Deus. Por isso, não tenho dúvida do que Deus fará em Sabará, através da Igreja Batista de Roça Grande e o pastor Francis e sua esposa Aline. Em nome da nossa família, Francis, queremos lhe dar um presente, que eu acho que é o maior presente do mundo, em nome de Jesus, que é uma Bíblia. Então, que em nome de Jesus, Deus possa te usar aqui grandemente, em nome de Jesus. Amém, igreja?
eu creio que Deus vai usar o Francis aqui grandemente, assim como ele usou lá em Janaúba também. Ele passou muitos maus bocados, mas também passou muitas alegrias, e eu tenho a certeza que aqui não será diferente, amém? Que juntamente com a igreja, que vocês se levantem para ajudar o pastor e que para a obra de Deus cresça aqui em Roças Grandes, em nome de Jesus, amém? Queria que você ficasse de pé sobre o seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero fazer mais uma oração. Estenda sua mão aqui para frente. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida do pastor Francis. E te pedimos, meu Pai, que nesse novo começo aqui, Pai, na cidade, Senhor, de Sabará, o Senhor possa ser com ele, Pai. Que o Senhor possa ser com essa igreja, Deus. Que eles possam construir aqui, Pai, um grande sonho. Que eles possam aqui, Senhor, alcançar vidas, pregar o seu evangelho, Pai. Que o Senhor possa abençoá-lo, Pai. É o que nós oramos e te entregamos a vida do pastor Francis, a vida da Aline, ó Deus, e essa igreja nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz graças a Deus. Obrigado, irmãos. Pode sentar. Obrigado, pastor. Essa aqui é a minha sogra Elza, minha segunda mãe. Minha primeira mãe, aqui a Emera, esposa do pastor Emanuel. Rebeca, minha cunhada. Leandro vai pagar o cabo aí que ele rebentou, meu irmão, né? Eu depois posso falar. Meus pais. João Vitor, olha aí se ele quebrou, que ele manda aí a oferta, a conta. Muito bem. Essa Bíblia, o pastor Emanuel tinha me dado quando eu cheguei. E a história dessa Bíblia, porque eu queria muito essa Bíblia, é uma Bíblia muito boa de estudo, é um lançamento da Sociedade Bíblica do Brasil. E ele, falei, segura até a posse, não sei quando vai ser não, mas no momento você vai fazer essa entrega. Muito bom. Eu queria chamar o irmão Antônio aqui. Irmão Antônio, nós queremos, a Bíblia diz, honra quem honra, né? A igreja quer te entregar esse presente. Irmão Antônio é homem de Deus, não é? Só tenho a agradecer pela vida desse irmão que me recebeu tão bem, cuidou da igreja quando sem pastor, dedicado, humilde. Eu não gosto muito do time que está aqui dentro, não, mas ele gosta, sabe? Prefiro azul e branco. Meu time está de chorar também. Mas, pode abrir, irmão Antônio, se quiser para eles verem. Mas o irmão Antônio eu só tenho a agradecer pela vida do irmão Antônio. Sei que a igreja também. É só uma pequena lembrança que marcar esse dia. Irmão Antônio, Maneli, obrigado, Maneli, pelo irmão Antônio, não é? A família. A Aline que fez, olha. Eu não gosto muito dessas cores, não, mas ele gosta. Tem um livro. Ah! Aparta-te de mim. Né, pastor? É azul e branco. Irmão Antônio. Então, só que te agradecer. Se você quiser também falar para a igreja. Eu quero agradecer a igreja, agradecer os irmãos, em nome de Jesus, né? Nós somos humanos, nós falamos, nós erramos. Agradecer os irmãos pelos erros, às vezes, muitas vezes a gente erramos, né? Mas quero dizer para toda a igreja, em nome de Jesus, que nós vamos pegar, igual os irmãos falavam comigo, vamos pegar no cabo do arado e vamos trabalhar, né? Com humildade, com sinceridade, com a palavra de Deus, né? E louvando e glorificando a Deus, e abençoando a Deus, e dando toda a honra para Ele. Eu agradeço a todos os irmãos que me abençoam, que me ajudando muito. Eu creio que eu estava ajudando e eles me ajudando. Porque aqui é um ajudando o outro, em nome de Jesus. Que Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus. E nós estamos aqui, irmão, pronto para trabalhar, para ajudar o irmão pastor, né? No que for necessário, na obra, na evangelização. É o principal, o nosso propósito, em nome de Jesus. Deus abençoe pelo presente, Marlene. Eu vou ler esse livro em nome de Jesus, se Deus quiser. Tem não, né? Esse livro? Você tem esse livro? Tem não. Ah, então tá bom. Pode sentar, irmão Antônio. Obrigado, irmão Antônio. Só agradecer à igreja pela recepção. Você, igreja, você que é membro aqui, carinho. Eu velo pelos irmãos dia e noite, orando, cuidando. Aqueles que já me receberam algumas visitas. Muito obrigado. Sinto muito honrado. Quando eu citei a Silvia aqui em 98, a Ziza vai lembrar, talvez, o pastor Fabiano e a coordenação, o pastor Hélio também acho que era da tal da coordenação na época. O Francis e o Denis têm 16 anos, como é que vai para o pescador jovem, né?
E aí eles liberaram, pastor Renê, acho que não sei se já era o senhor, se era o Luiz. E eu fui com quem? Luciene, filha do pastor Renê, Silvia, e o pastor Reginaldo, filho do pastor Oswaldo, a Preta, né, Silvia, lá da Betim, eu acho que são esses. E eu bem novinho lá com essa turma, gente. Silvia psicóloga, toda chique, aquela coisa. Eu falei, gente, Luciene. E eu ali, menininho, vestindo de palhaço, lá na Cidade de Luz, não é? Lembra, Zizi? Então, 98. E ali o meu pai viu uma notícia no Jornal Batista Mineiro, né? Ou falou, Francis, quero te enviar para esse projeto. E saía no jornal, né? Pescador Jovem. Eu, às vezes, a história de muitos pastores parecida com a minha. E do chamado também aqui, como o caso da Silvia e tantos outros que foram dos projetos da Juban e missionários por aí, né? Então, só um pouco da curiosidade e tá aí um pouco da minha vida aí nessa ordem do culto. Muito obrigado, igreja. Estamos juntos. O pastor aqui só quer servir, só quer trabalhar para o Senhor. Tanto que eu estou de tempo integral, né? Minha proposta não é não ser tempo integral, não é? Para que possamos servir o Senhor, a igreja, a comunidade. E estamos perto dos irmãos aí. O que precisar, conte comigo, mesmo para dinheiro. Dinheiro não tem não, mas o resto a gente está aí para servir. Estou brincando. Nós temos uma mensagem musical linda, preparada pela Érica e o Lucas. Vamos ouvir? Vai mexer o seu coração. E o João Vitor também. Vamos ouvi-la e preparando para a mensagem com o pastor Wellington.
Pastor Wellington, eu me recebia na casa dele, coitado, todos os fins de semana, mas a Simone. Eu namorava com a Aline lá, 12 anos atrás. Como eu falei, ele, a Ziz e a Wagner eram da mesma igreja na época. Falou, tinha uma moça lá, tem uma moça muito bonita, ela veio de São Paulo, menina joia. E aí, a Elza está ali. Ela tá brava comigo, a minha sogra era general. Então, e aí fui lá conhecer ali na casa do Eto com almoço, né, e tal, e conhecer essa menina maravilhosa que é a Aline. E aí liguei para a Ziza na época, Ziza, quem que é essa menina, Ziza? Gente boa, muito boa, pode chegar. Aí fui lá. Então, foi muito bom, já tem 12 anos. E nessa época o pastor Eto, nós formamos juntos, e ele estava ali sempre, mas a Simone cuidando de mim. O bom é que ele não tinha 2 filhas que tem hoje, né? Então tinha um quarto só para mim, né? Hoje elas já tomaram conta. Mas obrigado, Ed e Simone, pelo carinho sempre comigo. E era pastor que conhece a igreja e muitos irmãos aqui também. E ele traz um recado do Senhor também para o nosso coração agora. Pastor, que Deus te use, te abençoe em nome de Jesus. Ele é pastor na congregação no Tupi, bairro Tupi, no Lajedo, né? Na rua do irmão Levi Madureira, sempre na rua do irmão Levi. Boa noite, irmãos. Para mim é um privilégio poder voltar aqui depois de muito tempo, né, e rever alguns rostos que são bem conhecidos. Como o pastor Emanuel disse, né, a palavra do Senhor nos ensina em tudo dai. Francis foi embora, e o que eu disse? Graças a Deus. Mas como a palavra diz, em tudo dar graças, quando ele voltou, eu disse graças a Deus. Diferente, né? Tá comigo hoje Simone, minha esposa. Eu sou o contrário de Noemi, né? Noemi saiu cheia e voltou vazia. Quando eu saí daqui, da última vez, estava vazia, agora estou cheio, né? Tem 3 mulheres, graças a Deus. Simone, Esther, charada Esther, e Milena. Não vieram hoje, mas se a gente tiver uma oportunidade, elas virão. E aí, principalmente a Esther, vocês vão saber quem é, que ela é bem pimentinha. Vai correr o tempo inteiro. Vamos orar? Obrigado, Senhor, louvamos o Teu nome, pela rica oportunidade de estarmos juntos nessa que também é a casa do Senhor. E a nossa oração é que Teu Santo Espírito ilumine, ó Deus, a nossa mente, é que a palavra do Senhor possa gerar vida em nós. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Bom, não tem relógio lá, eu vou de vez em quando colar aqui, para a gente não delongar. Às vezes nós olhamos para a Bíblia, palavra de Deus, e vemos histórias e achamos que elas estão muito distantes da gente, né? Primeiro em relação ao tempo e a outra coisa em relação àquilo que aconteceu. E a gente não acha que coisas que aconteceram há muito tempo ou que aconteceram com outras pessoas vão acontecer com a gente. Mas o relato bíblico, a história bíblica, na verdade é a nossa história. E muito do que aconteceu na Bíblia, com uma intensidade diferente, acontece comigo e também com você. Então, a gente pode ler os textos sempre nessa ótica. E eu quero convidar você para que a gente possa, mais uma vez, confirmar isso. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, a partir dos versos 22. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 3, dos versos 22 a 31. Evangelho de João, capítulo 3, dos versos 22 a 31. Amém? Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado, porquanto João ainda não tinha sido aprisionado. Então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. E se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo no outro lado do Jordão, de quem tem dado testemunho, está batizando, e todos estão indo ao encontro dele. Ao que João esclareceu: o homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor.
O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que lhe serve e ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. É necessário que ele cresça e eu diminua. Quem vem das alturas está acima de todos. Aquele que vem da terra é terrestre e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Exaltado seja o nome do nosso Senhor. Dos versos 22 a 24, a gente percebe então que o ministério de João Batista está bem atuante, né, ainda, e a gente vai vendo, à medida em que a gente vai lendo a Bíblia, que essa transição de ministérios entre João Batista e Jesus, né, vai se distanciando. E algumas vezes eu até me perguntava, né, por que Deus não permitiu, né, que João caminhasse mais um pouquinho, né? Que parceria, João Batista e Jesus. Mas um dos princípios que a gente vai entender é que todos nós temos um tempo. Temos uma missão e estamos também limitados a um tempo e um propósito de Deus para as nossas vidas. Mas eu gostaria de ver essa parceria. A gente vai ver no céu, não vai precisar de evangelizar mais, mas estarão juntos lá e a gente pode se alegrar com isso. Jesus, então, se dirige à Judéia. Ele se afasta mais um pouquinho, não para ter descanso, né, o regozijo diretamente com os discípulos, mas ele continua a fazer a obra, tá? Fazendo o que sempre fez, compartilhando do reino dos céus, compartilhando o evangelho, pregando a tempo e a fora de tempo. E não é diferente no que vai acontecer aqui. Depois disso, Jesus e os discípulos foram para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava, se bem que quem batizava de fato eram os discípulos de Jesus. Mas aqui está Jesus. Cristo já havia começado o seu ministério. Vale lembrar, né, que João Batista é aquele que está preparando o caminho, e que privilégio ele tem de começar então a abrir caminho, né, para que o Senhor pudesse encontrar lugar, encontrar morada. Nesse aspecto, todos nós podemos funcionar também como João Batista, preparando o caminho para que o Senhor encontre lugar no coração das pessoas. Lembra da pessoa que preparou o seu coração para que a mensagem fosse plantada e ali ela produz um bom fruto? Ore sempre por essa pessoa. Agradeça a Deus por ela, por todo o trabalho e o incentivo dela sobre a sua vida. Devo muito a Ziza. Foi uma das que me discipulou, me ensinou, né? Uma boa professora, rígida, como todo mundo conhece, né? Vai botando a gente no eixo. Devo muito a ela e Petrino, que me acompanharam no começo também do ministério. E a gente vai vendo, é sempre assim, alguém, né, que o Senhor usa para preparar o nosso coração, para, na verdade, apontar para nós os caminhos corretos. O ministério de Jesus começa e o de João Batista ainda continua, ainda que a gente vá vendo que vai diminuindo. Ele está sempre interessado nos interesses do reino, tanto João Batista também quanto Jesus. E quando nós pensamos na ação de João Batista, né, que também está batizando, a gente vai pensar no primeiro princípio. Ainda que alguém esteja fazendo um trabalho na igreja, não significa que você tem que tirar a mão. Pelo contrário, continue fazendo aquilo para qual o Senhor te chamou para fazer. Tem hora que a gente vai, né, naquela lei do comodismo, a coisa mais fácil, e alguém está fazendo um determinado trabalho, a gente, já que alguém está fazendo, não preciso fazer. Já que tem alguém lá cuidando disso, eu não preciso estar. Faça. Como disse o irmão, coloque a mão no arado, trabalhe para a glorificação e exaltação do nosso Deus. Até porque, como eu disse, todos nós temos um tempo estabelecido pelo Criador. E já que nós não sabemos, e ainda que soubéssemos, aproveitemos bem o nosso tempo, porque ele vai passar. A hora de João se aproximava. E talvez isso também o motivava a continuar a pregar o Evangelho, a batizar as pessoas, a ensinar sobre o reino de Deus, a falar sobre arrependimento, confissão de pecados. Muitas vezes essas mensagens, né, não são atrativas, muitos não querem ouvir isso, querem ouvir, e você vai ser abençoado. Aí, de repente, quem participa do grupo, todo mundo participa de um grupo, alguém bota lá assim, aquela mãozinha, hoje tem bênção para você. Amém. Aí vem aquele versículo e chama a gente no canto. Só passarinho cantando, não tem amém, glória a Deus, nem aleluia. Precisamos entender que precisamos ser ativos no trabalho do Senhor, comprometidos para que o reino do Senhor nunca pare. O texto vai dizer então, verso 24, porquanto João ainda não tinha sido aprisionado. Marca um tempo, né, em que ele está fazendo o trabalho, mas ainda não estava no cárcere, que depois acaba também não saindo.
Então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. E se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tem dado testemunho, está batizando e todos estão indo atrás dele. Temos agora a evidência de que 2 pequenos mestres estão batizando, João Batista e o mestre maior, o Senhor Jesus. Esse homem, na verdade, chega para João porque ele está acostumado a ver João batizar, porque o ministério começa mais cedo. E de repente ele começa a perceber que outra pessoa também está batizando. E é interessante, né? Parece algo sutil, mas ele diz: olha, não só está batizando, ele está batizando e as pessoas estão indo atrás dele. Talvez aquilo no coração de João pudesse ficar: tem mais moral do que eu, está se saindo muito melhor do que eu. E é interessante que parece um detalhe, mas quando aquele homem vai com ele faz questão de dizer: ele está batizando e as pessoas estão o seguindo. João poderia ter ficado cego pelo orgulho. E aqui uma palavra para qualquer um de nós, principalmente nós líderes. Precisamos ter um grande cuidado com isso. É uma palavra que se aplica para qualquer pessoa, mas principalmente para nós enquanto pastores e líderes, né? A gente vê então que Jesus começa a rebanhar, na verdade, as pessoas. E João poderia ter ficado enciumado por ver que o Senhor Jesus está já rebanhando as pessoas. E muitas vezes nós corremos esse risco de ficar enciumado porque vemos então que talvez um trabalho tem muito mais fluidez do que o nosso. E quando era para motivo de nos alegrarmos, ficamos lá chateados, né? E muitas vezes esse sentimento de orgulho ou até de inveja pode tomar lugar no nosso coração. Muito provavelmente, alguém fará um trabalho melhor do que a gente, Francis, melhor do que a gente, pastor Renê, pastor Zimar, pastor Emanuel e outros pastores e líderes. É bem provável, muito comum, que outros façam trabalhos muito melhor do que o nosso. E a gente precisa se alegrar porque nós estamos no mesmo exército. Fazemos parte de um exército só, não tem lugar para contenda, nem denominação. Não pode haver separação, segregação. Devemos nos alegrar com qualquer um que se compromete verdadeiramente com essa palavra e prega na sua integralidade, sem raliar a palavra, sem mercadejar a palavra. Por isso precisamos sempre nos alegrarmos. Sempre também precisamos fazer o nosso melhor, embora saibamos que outros possam fazer ministérios, né, de uma forma mais evidente do que a nossa. Isso não pode ser desculpa para que a gente, na verdade, fique na zona de conforto. Não se prepare, não estude, não ore, não mantenha a vida devocional. Pode ser que aconteça, mas não pode ser desculpa para que a gente, na verdade, retenha também as nossas mãos. A outra ideia é que sempre haverá outros sucessores, pessoas trabalhando para o reino de Deus e que Deus também usará de uma forma tão poderosa. Verso 27, ao que João lhe esclarece: um homem não pode receber coisa alguma a não ser que lhe tenha sido dada do céu. E ele fala isso não só dele, mas ele fala isso do próprio Senhor Jesus. Porque ele sabia e dizia: eu não sou digno de amarrar as sandálias dele. O que ele está fazendo porque alguém que recebeu do próprio Pai essa atribuição. Ele recebeu a autoridade para fazer, enquanto eu também faço pela autoridade do Pai Celestial, ele de uma forma muito mais evidente. João se humilha em comparação a Cristo. E pensando em qualquer um de nós, pastores, líderes, membros, precisamos nos humilharmos na presença do Senhor para que de fato Ele possa nos exaltar. Reconhecer o lugar de santidade, mas acima de tudo do senhorio do Senhor. Estamos vivendo um tempo difícil em que as pessoas querem a Deus, elas querem o Senhor Jesus, elas querem receber algo do Senhor, mas ainda assim há uma dureza no que diz respeito a se curvar diante dessa autoridade, reconhecendo o Senhor como o Senhor. Em alguns trechos da Bíblia, a palavra vai trazer expressões como escravos e servos. É o que somos para o Senhor. E não podemos perder o entendimento de que nós somos servos, somos filhos, somos amigos, mas acima de tudo a expressão servos. Ele nos chamou para que nós pudéssemos servi-lo. A igreja do Senhor precisa dar um testemunho de que olha para Jesus não apenas como Salvador, mas acima de tudo como Senhor das nossas vidas. Quanto a mais os outros nos exaltar, e aí principalmente nós enquanto líderes,
maior deve ser o nosso cuidado. Quanto mais alguém nos exaltar, maior o nosso cuidado para nós não nos tornarmos soberbos, ocupar o lugar do Senhor, tentar trazer para nós um lugar onde o Senhor nunca autorizou que nós estivéssemos. Às vezes nós nem queremos esse lugar, mas as pessoas podem, na verdade, nos idolatrar e colocar naquele lugar. E precisamos entender: centralidade, primazia, lugar de honra é do Senhor. Por isso ele vai dizer: homem nenhum pode receber algo a não ser que o Senhor tenha dado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, quero ler 2 textos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5. E depois outro texto no capítulo 4 que eu gosto muito. 1 Coríntios capítulo 3, verso 5. Quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Servos por intermédio do quais viestes a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é pastor Wellington, Francis, Osimar, Renê e qualquer outro? A verdade, a evidência deve ser para o Senhor. Somos apenas instrumentos do Senhor, nada mais do que isso. Toda honra e glória precisa ser dada ao Senhor. E um texto que eu sempre gosto de lembrar, para que eu lembre o meu lugar, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Pois quem é que te faz destacado em relação aos demais? E o que tens que não tenha recebido? E se o recebeu? Qual o motivo do orgulho? Como se você não tivesse ganho? Reforça as palavras de João. Ninguém pode fazer nada ou ter uma autoridade a não ser que o Pai Celestial tenha dado. Se temos capacidades, de ensinar, se podemos estar à frente, não há nenhuma glória para nós, mas há uma glória para o nosso Deus que nos chama para que a gente possa exercer trabalhos e ministérios que glorifiquem e exaltem o seu nome. Cada um tem uma particularidade. Não dá para comparar o que passou, o que chegou, o que porventura alguém que virá. O Senhor nos chama de uma forma muito específica. E vira e mexe, a gente precisa relembrar disso também. Versos 28 e 29, vós mesmos sois testemunha do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe serve e lhe ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. João Batista vai dizer assim: não, eu já falei que eu não sou Cristo. Ele é o noivo, eu sou apenas amigo do noivo. E mais uma vez o texto se aproxima de nós. A gente vai ler, não agora, você pode ler em casa, aprendi essa fala com Ziza, para casa para você, Gênesis 24. Lê a história de Abraão quando vai pedir que um servo vai buscar uma esposa para o seu filho chamado Isaac. E aquele servo, Eliezer, de Damasco, ele vai lá encontrar a esposa de Isaac. Dá uma lida no texto muito legal. E nesse sentido, mais uma vez, a história bíblica se aproxima de nós. Eu e Simone, como o Francis disse, e outras pessoas também, funcionamos como aquele que de fato é amigo do noivo. E aí até hoje a Aline, quando está orando, ela ora, chorando, e lembra da gente. Foi eles, Senhor, foram eles. Mas ela chora não de tristeza, mas de alegria. Foram eles, Senhor. Obrigado, Senhor. Como eles me abençoaram. Lemos então o relato onde Abraão pede para que o seu servo vá lá buscar uma esposa para o seu filho Isaac. E eu e minha esposa nos tornamos amigos do casal. Também nesse sentido. Alguém que funcionou como um mediador. E João usa uma expressão que para mim ela é muito linda. Eu sou amigo do noivo. A minha alegria já se cumpriu só de ser amigo do noivo. Faço das palavras de João minhas palavras, Francis. Deus nos deu o privilégio também de cuidar da noiva. E às vezes nós esquecemos quão importante é a noiva do Senhor. A gente precisa ver a igreja como a noiva do Senhor. Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina a olhar para a igreja. Nosso privilégio é também um grande desafio. Com o privilégio vem grandes responsabilidades. Imagina então aquele servo de Abraão, ter que escolher aquela mulher, conforme a palavra de Deus, boa, agradável e perfeita para o seu servo. E ele dá conta do recado. Temos um privilégio, pastor Francis e demais pastores, de cuidar da igreja como algo que nós amamos muito. Como algo que, assim,
que nós não conseguimos mensurar qual é o valor. De cuidar como algo extremamente importante, pois cada uma dessas vidas, na verdade, pertence ao Senhor, pertence ao noivo. Nós convivemos com todos, nós, pastores. Desde o bebezinho, né, que a gente pega no colo para poder apresentar. E muitos choram, né? Já começa a chorar ali, já naquele momento. Eu gosto de apresentar a criança dormindo, porque mesmo que eu tenha 2 filhas, até hoje eu carrego elas muito mal. Aí minha filha, pai, seu colo é duro. Eu falei, filha, não tem muito recheio, né? Convivemos com todos, dos pequenos aos grandes, dos mais novos aos mais idosos, daqueles que estão felizes ou tristes. Nós convivemos festas e velórios, e às vezes tudo isso no mesmo dia. Você sai de um velório e vai para uma festa, sai da festa e vai para um velório, sai da casa de um irmão que está sorrindo e vai para a casa de outro irmão que está chorando. E a gente precisa crer que o nosso chamado é um chamado de Deus. Como a música que tocou, tem um chamado. A gente lembra, né, lá no começo do nosso ministério, a nossa ordenação. Mas às vezes eu fico me perguntando, por que Deus me colocou no ministério? Manuel, que está começando, e no caminho a gente até pincelou um pouco sobre isso, né, Ziza? E eu até falei, vou ficar quietinho, nem vou compartilhar do que eu quero compartilhar à noite. E algumas pessoas perguntam, pastor, você tem crise? Eu digo, só quando eu respiro. E eu fico perguntando às vezes, Senhor, por que eu? E eu ainda penso assim, se Deus me chamasse e perguntasse se eu podia indicar alguém melhor do que eu, de olho fechado, sem muito problema, eu indicava uns 10 pelo menos, né? Senhor, tem muitos mais capacitados do que eu. E eu começo a pensar, ou é loucura da minha parte, ou é propósito de Deus. Mas eu penso assim, bom, se é loucura da minha parte e não fosse de Deus, Deus não me permitiria estar no lugar onde eu estou. E a gente chega à conclusão que não é loucura, mas que é um privilégio de Deus para nós, Francis. E isso coloca a gente no nosso lugar, porque evidencia toda a graça de Deus. E mais uma vez fica evidente que não tem a ver com Emmanuel, nem pastor Wellington, nem nenhum pastor, tem a ver com a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a autoridade de Deus. Nós ficamos no nosso lugar e o Senhor evidenciado no lugar dele, onde ele sempre deve estar. Aí eu entendo, não tem a ver comigo, mas tem a ver com a graça, a misericórdia de Deus. Quando nos submetemos à vontade de Deus, nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. Ao final de contas, eu sei que pela minha incapacidade não poderia conduzir nenhum trabalho. Às vezes você pode se sentir assim, Francis, é normal. E isso é bom, para que evidencie a graça de Deus sobre as nossas vidas. E se outro colega passa crises ministeriais, esse é o caminho, que a gente se humilhe para que o Senhor seja exaltado. Meu grande amigo, pastor Francis, cuide bem de cada membro, ame cada um, respeitando, né, e sabendo ali identificar as necessidades e carências de cada um. Ame cada um no Senhor. Não permita que nenhum sentimento de tristeza, de amargura ou de rancor nem sequer faça visita no seu coração. E se chegar, fala como o Senhor Jesus na noite que repreendeu Pedro: arreda-te, Satanás. Às vezes, sentimentos assim ocupam o nosso coração e a nossa mente. Mas precisamos mortificá-los rapidamente e entender: Senhor, como é precioso aquele irmão e aquela irmã para mim. Não hospede nem um minuto sequer no seu coração sentimentos que são nocivos, que podem roubar a glória do Senhor ou machucar alguém que é tão precioso pelo Senhor. Cuide bem de cada pessoa que o noivo colocar no seu caminho, seja dentro dessa igreja ou fora. Alguns nos assistem pela rede social, né? Outras pessoas virão também, o irmão terá contato. Cuide bem de cada um deles. Vamos prestar contas ao noivo. Amada igreja, vocês também são como João Batista, amigos do noivo. E o pastor faz parte da igreja. O pastor, embora seja líder, ele também faz parte da igreja, também é parte da noiva. Cuide bem do seu pastor. Ame-o, respeite-o, mesmo que ele tenha falhas.
ajude a cuidar da noiva de Cristo, a fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Ninguém, senão o Senhor que veio do céu, tem poder e autoridade para nos conduzir. Versos 30 e 31, é necessário que ele cresça e eu diminua. Palavras de João. Quem vem das alturas está acima de todos, aquele que vem da terra é terrestre e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos, senão o Senhor que veio do céu. Ele é o nosso único Senhor, apto para, na verdade, nos ensinar a fazer com que as pessoas entendam qual é a vontade de Deus e se tornem, na verdade, adoradores do Senhor. Tiago vai dizer que aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Seja amigo do Senhor Jesus, torne-se um amigo do Senhor. Como pastores, e eu quero deixar uma palavra diretamente para o pastor Francis, ame cada pessoa. Continue fazendo o que você já faz, começar pela sua casa, amando a sua esposa, amando os seus familiares e naturalmente amará as outras pessoas que estiver ao seu redor. João sabia que o seu tempo estava chegando e ele continua ativo na obra do Senhor. Não sabemos até quanto tempo teremos e que as nossas forças e todo o nosso empenho sejam para a glorificação e para a exaltação do nome do nosso Deus. Que o Espírito Santo de Deus torne cada coração aqui amigo do noivo, parte da igreja, alguém que se compromete com a pregação do Evangelho, mas que, acima de tudo, se submeta ao governo e autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo seja Senhor de todos nós, para a honra do nosso Deus e Pai. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, louvamos o Teu nome, pela vida do Teu servo e tantos outros que estão aqui, pela igreja do Senhor, pelo privilégio que temos, Senhor, de cuidar também da noiva do Senhor. Nos dá discernimento, amplia a nossa capacidade de amar, acima de tudo, Senhor. E assim teremos mais, ó Deus, facilidade de amar aqueles que estão sob os nossos cuidados. Obrigado, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é aquele que nos orienta quando falar, quando não falar, quando avançar, quando parar. É o Senhor que nos dá força, Senhor, quando nós estamos entristecidos. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos firmes, comprometidos com a pregação do Evangelho, com a glorificação e exaltação do Teu nome. Abençoe toda essa casa, aqueles que estão presentes e aqueles que estão também nos acompanhando através da internet. Visita cada lar, Senhor. Transforme cada um desses corações, ó Pai, para que sejam amigos do Senhor, sejam inimigos de tudo aquilo que os aproxima do mundo ou que os prende nesse mundo. Liberta, Senhor. Traz salvação, ó Pai, em nome de Jesus. Que essa igreja continue avançando a passos firmes para tudo aquilo que glorifica e exalta o Teu nome. É a nossa oração no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe no nome de Jesus. Obrigado, pastor Wellington, pela palavra. Agradecer à igreja, todo carinho. E eu falei aqui, pastor Renê e Osimar, quem sabe se muitas igrejas, né, fizessem um tempo de experiência com os pastores, né, antes de tomar posse. Eu passei por isso, né, 5 meses, e a posse hoje. Então, acho que daria mais casamentos, pastores e líderes com a igreja, né. Foi muito bom já esse tempo com os irmãos, espero que seja por muitos anos, servindo. O pastor Wellington trouxe isso mesmo, amar a noiva do Senhor. E é isso que eu faço e vou continuar fazendo. Muito obrigado, diretoria, os líderes, Ministério de Louvor, o Tiago, na pessoa do líder, todos que têm empenhado já nesses 5 meses e alguns, quase 6 meses que estamos aqui. Agradecer a Érica, o Lucas, também esqueci de agradecer aqui, em público. Muito obrigado a vocês. Não é? E a gente tenta explicar a Deus e não consegue. E pela grandiosidade que Ele é. Irmãos, chamar o Ministério de Louvor, vou pedir ao Tiago o seguinte: Tiago, vamos cantar o hino 579, eu vou fazer um pedido que hoje acho que eu posso. Cantar o chamado de novo, só uma vez, sem repetir? Não, cantar o hino, e aí depois eu tenho um chamado, só uma vez. Eu acho que ele é refletir para todos nós, não só os pastores. Agora, um bom recado, já exercendo a comunhão, está chovendo muito, né? Percebe-se? Então, os irmãos que estão mais longe, nos morros, esses irmãos precisam de carona. Se você está de carro, você já sabe quem são.
Os irmãos que estão mais longe, no alto do morro aqui, mais acima aqui do bairro. Às vezes, mesmo, claro, com sombrinha, isso aí está muito forte, a chuva, não é? Então, leve esses irmãos, vamos ter esse momento depois. Você que chama alguém aí, leva talvez 2 ou 3 famílias só, e você dirigindo, pisando, fazendo algumas marchas, você chega de carro lá rapidinho. Mas esses irmãos a pé é muito mais difícil, muito mais difícil. Então vamos cantar, vamos todos em pé. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que a graça e a consolação do Senhor esteja com cada um. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos lá, Tiago. Ruge forte